Ótimo. Então, o Guilherme é fellow de segundo ano. Ele vai apresentar, então, o caso clínico de hoje. Guilherme, pode começar. Tá sem o áudio, Guilherme. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Bom, boa noite a todos. Então, dando início à reunião dessa quinta com o caso clínico, agradecer primeiramente ao Dr. Sérgio pela ajuda na confecção dessa apresentação. Então, a paciente em questão tinha 52 anos, uma mulher natural residente de São Paulo, branca. Ela relatava uma baixa acuidade visual em ambos os olhos, principalmente à direita, já há alguns meses. Então, essa baixa acuidade visual havia sido súbita, não dolorosa e progressiva em ambos os olhos, predominantemente à direita, que era o olho dela de melhor visão. Ao longo dos últimos meses, ela negava outros sinais e sintomas oculares ou sistêmicos associados. Ela relata em serviço externo uma investigação e tratamento para tuberculose ocular presumida. Estava em uso do esquema RIP, no quinto de 9 meses propostos, mais uma corticoterapia oral que havia sido iniciada com 1 miligrama por quilo, esquema regressivo semanal, com melhora parcial apenas da visão. Ela relatava ainda há alguns meses uma necessidade de fotocoagulação em ambos os olhos, realizado também em serviço externo. Então, na história oftalmológica dela, ela relatava uma baixa acuidade visual no olho esquerdo desde a infância, uma possível ambliopia, e na história patológica pregressa era uma diabética, diagnóstico já há 8 anos, não usava insulina e tinha um controle irregular, e o último fundo de olho havia sido feito há mais ou menos 3 anos, o FO de triagem. História familiar nada digno de nota. Esse é o exame ocular dela, acuidade visual 20/100 parcial à direita, 20/400 à esquerda, e a biomicroscopia em ambos os olhos, uma ausência de reação de câmara anterior, PKs finos, não pigmentados, não granulomatosos, paciente fáscica. Ela tinha in vitro anterior um raise vítreo discreto, com umas células pigmentadas desse vítreo anterior. Tonometria 16 e 18. E esse é o aspecto fundoscópico de olho direito e esquerdo, retinografia convencional. Aqui a montagem do olho direito. A gente vê que é uma paciente fotocoagulada, 360 graus, ela tinha uma retina no aspecto mais isquêmico, não havia neovascularização aparente nesse olho. Ela apresentava ainda, talvez não visível para vocês, aí, alguns pequenos focos de microhemorragias em equador. Era difícil distinguir se aquilo era secundário a alguma vasculite prévia ou a própria retinopatia diabética. Da mesma forma, em olho esquerdo, a retinografia periférica, o paciente apresentava fotocoagulação 360 graus e um neovaso aqui identificado abaixo da arcada temporal inferior com aspecto de atividade. Essa é a autofluorescência dos dois olhos. E aqui, iniciando pela anjo de olho direito, exames complementares, a gente vê uma capilarite já nessa anjo do polo posterior, e uma grande área de não perfusão capilar aqui, mais predominantemente temporal e inferior. Aqui as angios periféricas. Isso aqui não é artefato, realmente é uma área não perfundida, uma grande área não perfundida, principalmente temporal e inferior. Também na região nasal inferior, nasal superior. E a angiotardia identificava um extravasamento também em região macular, da área não perfundida. Angio de olho esquerdo, diversas áreas também de exclusão capilar, de não perfusão, associadas a essa neovascularização ao longo da arcada temporal inferior, com esse extravasamento em fase tardia. Uma paciente já fotocoagulada em ambos os olhos em serviço externo, previamente. Então, esse é o aspecto do ACT, um corte macular com cistos na camada nuclear interna e externa, justafoveais, temporais à fóvea. Nos cortes subsequentes, descendo, esse cisto se mantém. Aqui identificado ainda os focos hiperrefletivos da nuclear externa, com discreto sombreamento óptico posterior, uma membrana epirretiniana.
Esse é o aspecto do mapa de espessura desse OCT do olho direito. Ela nunca havia tratado edema macular, nem tinha o diagnóstico ainda de uma retinopatia diabética. Esse é o aspecto do OCT à esquerda, uma síndrome de atração vitreomacular com alguns cistos ali justafoveais também. Esses são os exames complementares, então, hemograma normal, VHS normal, PCR aumentado de 12, tóxico IgM, IgG, VDRL, FTABS, HIV não reagente, paciente com PPD de 17. Ela tinha uma epidemiologia negativa para TB, e no raio-x de tórax ela apresentava ainda caverna sugestiva de tuberculose. Então, portanto, resumindo o quadro aqui, diante dessa mulher de 53 anos, fáscica, já em esquema RP, associado a um corticoide em altas doses, no 5º mês, sem sinais inflamatórios de vítreo ou câmara anterior, além desses sinais discretos de vasculite e capilarite, uma acuidade visual 20/100 parcial e 20/400, possível olho umblíope à esquerda. Sobre diagnóstico e conduta, vocês concordam, os assistentes, com o tratamento implementado, o esquema RP? Sobre o laser profilático no direito, qual é a prática de vocês? Vocês fariam nessa ocasião? E sobre o mecanismo fisiopatológico desse edema macular, seria predominantemente mediado pela inflamação ou por VEGF, na opinião de vocês? E qual seria o tratamento para esse edema? Anti-VEGF, triancinolona ou o próprio corticoide oral? Perfeito. Então, são esses os dados da paciente. Então, a paciente de meia idade, fáscica, tratamento RP é de 5, ela tratou quanto tempo? 5 meses? 5 meses, isso. Foram propostas novas, segundo ela. Reação inflamatória discreta nos 2 olhos, tanto segmento anterior quanto posterior, provavelmente residual, né? 20/100 com edema macular e com áreas de exclusão capilar, né? E o olho esquerdo provavelmente amblíope com uma síndrome de tração vitreomacular. Tem um PPD de 17, um PCR de 12, um raio-x de tórax com envolvimento por TB. Ela está sendo tratada por isso, né? Então, quem que quer começar discutindo assim essas perguntas? Então, em relação ao laser, em relação ao edema macular, em relação à etiologia dessas alterações, porque ela teve essas alterações vasculares, e qual o tratamento que se faria agora para melhorar a visão, especialmente do olho direito, tá? Então, quem quiser comentar, Cleide, André, o Carlos, Jorge, Mauro, então, quem quiser comentar. Bom, acho que o diagnóstico de tuberculose parece que não há dúvida, né? O diagnóstico sistêmico, não é só um PPD, o quadro de raio-x confirmou essa TB mesmo, não é? Sim. Tá. Uhum. Bom, então, sim, aparentemente o tratamento está sendo eficiente para a doença pulmonar dela, e como ela já tem 5 meses de tratamento, provavelmente o que ela tem aí é um quadro residual, né? Que ainda tem uma atividade, mas uma atividade que provavelmente está sendo autoalimentada aí por anticorpos, enfim. Acho que em relação ao tratamento etiológico, não há dúvida que está tudo ok. Então, o que a gente tem que tratar aqui é essa reação, essa vasculo, não sei se dá para chamar de vasculite, porque ela só tem uma capilarite, mas uma vasculopatia obstrutiva de periferia. E então acho que o tratamento é esse mesmo, mas tem que ampliar o laser para todas as áreas isquêmicas e as áreas de neovascularização. Quanto a profilático, não faria profilático em relação a evitar aparecimento de neovasos, sim, porque ela já tem vários neovasos, então fecharia todas as áreas de exclusão capilar. Se a quantidade de corticoide que ela está usando está sendo suficiente para controlar a atividade da doença pulmonar, e é uma quantidade alta, então acho que não dá para aumentar, pensando em tratar o edema de mácula com atividade, com drogas anti-inflamatórias. E então, quanto ao mediador disso, acho que são mais citoquinas do que VEGF,
mas se ela já está com corticoide e não tá, corticoide sistêmico não está resolvendo, acho que a gente tem que fazer um tratamento local. E aí minha primeira opção seria, ela tem neovaso na borda da papila, da mácula, né? Acho que o neovaso é na arcada temporal inferior do olho Ah, não. esquerdo. Então, assim, eu acho que pode até usar anti-VEGF, mas acho que os mediadores aí são mais mediadores inflamatórios. Pensaria num corticoide intravítreo e fotocoagulação de todas as áreas isquêmicas e as áreas de neovascularização. Tá, então perfeito. Então, a Cleide acha então que é uma alteração sequelar da TB, com uma vasculite, uma destruição de capilar, secundária ao quadro sistêmico de TB, com envolvimento da retina. Então, ela tem sequelas com áreas de exclusão capilar, fez neovascularização de retina no olho esquerdo, o laser ainda está incompleto, o Guilherme mostrou, certo? Tem um edema macular no olho direito, que a Cleide acha que pode ser usado, então, ou triancinolona ou até antiangiogênico, embora o mediador deva ser mais inflamatório do que angiogênico para esse edema, né? E o esquerdo a gente pode observar, né, Cleide, essa síndrome de tração, certo? Sim, não mexeria Ela é nessa mácula, focal, é pequena. mais no olho umbilical. Isso. E quem mais tem opinião aqui complementar ou antagônica? Quem que pode comentar? Eu concordo com esse diagnóstico de uma vasculite com componente oclusivo, né? Não sei se nesse contexto de tuberculose poderia até chamar de um quadro Illis-like, né? Embora a gente não observe flebite aí, mas eu concordo com o tratamento que foi proposto de fotocoagular as áreas isquêmicas e para o edema macular, eu acho que tanto a triancinolona quanto o anti-VEGF são válidos, né? No caso do anti-VEGF, eu acho que ele também tem um componente, de certa forma, anti-inflamatório, embora não seja o principal, né? E a única coisa que me chamou a atenção, assim, do ponto de vista infectológico, foi o fato de estar com um PPD de 17, mesmo após 5 meses de tratamento, né? Não sei como é que costuma reagir o PPD com o tratamento do RIP, mas eu pensaria que com 5 meses de tratamento tivesse um PPD menos reator, assim, né? O PPD ela trouxe, professor. Foi do início do quadro. O 17 foi tá. Antes de iniciar o RIP. Isso. Tá bom. Eu entendi que era após 5 meses. Uhum. Tá. Então, André, basicamente, se você concorda, o PPD esse de 17 é no início do quadro, não é agora 5 meses depois, certo? Ela deve estar com PPD mais fraco, reator, né? Então, basicamente, tem concordância aqui. Mauro, Carlos, Jorge. Eu tenho uma dúvida sobre por que ela não enxerga. Pelo OCT, na verdade, o edema não é foveal. A fóvea talvez tenha uma espessura um pouco menor, enfim. Mas, enfim, olhando o OCT, não tenho muita certeza por que ela enxerga só 20 e 100. Concordo com o que a Cleide falou. As únicas duas coisas a mais. Imagino que foi feita uma avaliação sistêmica mais ampla, não só focado em tuberculose, para ver se não tem alguma outra coisa, enfim, relacionada. Às vezes eu acho que começar a tratar com adicionar só acular e dorzolamida, tópico mesmo, quando esses edemas são assim menores, ainda mais quando a gente não tem muita certeza de qual que é o mecanismo fisiopatológico. Tá. E Mauro, no OCT, eu não sei se dá para ver de onde você está vendo aí, você está usando o celular, acho que não dá. Ela tem uma fragmentação de zona elipsóide na região macular, tá? E o edema não é foveal mesmo. O edema, eu acho que esse corte é o corte horizontal, que está abaixo da foto, acho que ela tem um edema temporal no mapa. O Guilherme mostrou um edema periférico, mas tem um edema macular. Poderia esse edema progredir para a fóvea, para você já tratar agora, tá vendo? Não sei se você consegue ver daí. É um edema grande, inferior e temporal, né? A gente consegue ver no mapa. Naquele corte horizontal, a fóvea não está envolvida, que é o segundo corte aí dessa coluna da esquerda.
primeiro e o segundo, principalmente. Mas a zona elipsóide foi afetada, e talvez ela tenha tido uma inflamação maior, perdeu célula visual aí, isso. Agora, 20/100 para esse olho, talvez seja um pouquinho, eu esperaria uma visão talvez um pouco melhor, mas talvez não. Mas ótimo, Mauro. E sistemicamente, Mauro, o que ela tem de concomitante é diabetes há 8 anos, e com um tratamento ruim, o Guilherme comentou, tá? Eventualmente, diabetes está ajudando, alterando permeabilidade, ajudando nessa formação desse edema, aumentando esse edema que gera pela lesão capilar prévia, né, pela TB, talvez. Mas ela não tem nada no olho esquerdo a não ser tração com edema, né? Tá bom. Um edema relacionado à tração só. Tá, mas perfeito. Então, talvez ampliar a investigação sistêmica, e o Mauro questionou a indicação de tratamento com, talvez com colírios, com tratamento tópico, né? Com colírio, com corticoide hormonal, não hormonal e até dorzolamida para reduzir esse edema. Se bem que a área de edema, Mauro, é grande, eu não sei se reduziria, mas de todo jeito, eu concordo com você que talvez não haja tanta diferença no tratamento do edema por causa da localização dele no envolver a fóbia. Jorge e Carlos, o que vocês acham? Eu concordo com tudo que está se falando aí, tentaria o anti-VEGF, mas uma coisa que me chamou a atenção é que o edema é extrafoveal, né? E que se talvez um gridzinho bem leve de laser também não ajudaria, pensando diabeticamente, não na questão só do tuberculose. Acho que o diabetes foi descompensado aí com o TB e está ajudando esse edema. Tá. É interessante, Jorge, que no olho esquerdo ela não tem nada de microaneurisma, né? A gente esperaria, se fosse pelo diabetes, aí, né? Ela tem um quadro mais simétrico, né? Mas tudo bem, é uma alternativa, uma segunda forma de tratar. Carlos? Não concordo com tudo que foi falado, também faria, como a Cleide falou, né, um laser profilático no olho direito, né, não deixaria essa área isquêmica toda. Acho que os comentários estão perfeitos, não teria muito a acrescentar. Tá. Então, Guilherme, você tem um segmento dela ou ela é uma paciente recente, ainda a gente não viu? Eu não tenho as imagens, professor, mas para essa paciente a gente acabou decidindo por fazer uma espécie de teste terapêutico com anti-VEGF, era praticamente um olho único, sem muitos sinais inflamatórios, ela tinha feito uma dose alta já de corticoide regressivo, e a gente optou por fazer o anti-VEGF por conta dos menores efeitos colaterais também. Ela respondeu completamente, o edema secou, na primeira injeção. Ela segue em acompanhamento ainda. A injeção foi há um mês, mas teve uma boa resposta ao anti-VEGF, que foi a nossa opção no momento. E aí foi feito. A visão melhorou? A visão, ela ganhou umas 2 linhas, 3 linhas. Foi feito também o laser profilático, ao mesmo tempo do anti-VEGF, uma semana antes, foi feito todo o laser profilático nessa área de exclusão capilar temporal e inferior, predominantemente, que ocupava quase os 2 quadrantes aí. Tá. Então, como a Cleide tinha suspeitado, como ela está usando corticoide, usou corticoide durante um bom tempo em altas doses, talvez a expressão das citoquinas pelo uso sistêmico do corticoide seja menor, e o que estava talvez mantendo esse edema era uma expressão maior de anti-VEGF pelas áreas de não perfusão capilar, que não é responsivo ao corticoide sistêmico, ou minimamente responsivo, e foi responsivo então ao antiangiogênico intravítrea, né? Então, ela ganhou pouca visão, que a gente imaginava por essa lesão na zona elipsoide, mas ganhar 3 linhas de visão já é um ganho significativo para uma paciente que tem olho único, né? Algum outro comentário para a gente depois passar para a revisão aqui? Então a gente pode seguir. Se alguém quiser fazer algum comentário, faz pelo chat, enquanto o Guilherme vai fazer essa revisão. Então, Guilherme, vamos seguir? Então, a gente vai revisar 2 pontos aqui principais relacionados à vasculite oclusiva. Esse laser profilático, o que se considerar na hora de decidir fazer
fazê-lo ou não, e sobre esse mecanismo fisiopatológico do edema macular na uveíte em pacientes diabéticos, e na tentativa de diferenciação desse padrão de edema OCT, indicando ou sugerindo alguma etiologia para o caso. Então, começando aqui por uma revisão da literatura sobre a vasculite retiniana oclusiva, alguns conceitos. A vasculite ela ocorre em até um a cada 8 casos de uveíte. Essas áreas de não perfusão capilar, elas são encontradas a anjo de até 40% desses pacientes com a vasculite retiniana. Essa neovascularização ela é encontrada até 15% dos pacientes com vasculite retiniana ao longo de todo o acompanhamento. O risco de isquemia retiniana ele vai variar de acordo com a causa base, a causa da vasculite. Então, ele parece haver um risco maior de neovascularização e de isquemia na TB presumida e na doença de BC. Esse risco é aparentemente menor na esclerose múltipla e sarcoidose, outras causas de vasculite retiniana. Então, existe ainda uma associação da isquemia na vasculite retiniana a altos títulos de VEGF, e o edema macular ele é encontrado com alguma frequência. A apresentação mais comum dessa vasculite em estudos prévios é uma vasculite difusa, predominantemente venosa e não oclusiva. Ao contrário do que se poderia imaginar, né? Vasculites sistêmicas, como Church-Strauss, granulomatose com poliangeite, poliarterite nodosa, Takayasu, doença de Kawasaki, arterite de células gigantes, elas muito raramente estão associadas a essa vasculite retiniana e esse envolvimento ocular. A forma idiopática ou indeterminada, ela corresponde até 45% dos casos, então, das vasculites retinianas. Quando está associada à infecção, em geral, a vasculite retiniana ela tende a não ser a única ou a principal apresentação clínica. Outro achado mais característico da infecção, em geral, ele é encontrado. As recorrências, elas são frequentes, a gente vai ver mais para frente, a recorrência da vasculite, da obstrução. E a respeito do diagnóstico da vasculite, da sua atividade, a anjo de grande angular, ela tem uma maior eficácia, maior do que a da retinografia de grande angular, que por sua vez é maior do que o exame clínico. Elas fazem o diagnóstico em 50%, 39% e 15% dos casos, respectivamente. E a TB ela é a principal causa de vasculite retiniana oclusiva em países endêmicos, como a gente vai ver. Aqui trouxe uma tabela que divide as vasculites de acordo com o principal vaso acometido. Embora essa tabela, para muitos autores, ela seja algo mais didático, eles acabam investigando todas as causas, independente desse vaso predominantemente acometido. Bom, sobre a TB presumida, ela causa uma vasculite difusa em até 90% dos casos, e ela é caracteristicamente também obstrutiva em 90% desses casos. Ela pode ser secundária à própria infecção ou também a hipersensibilidade à tuberculina, um mecanismo imunológico que responderia melhor ao corticoide. A vasculite está presente até 1/3 dos casos de uveíte secundária à TB, então deve ser procurada a partir da anjo. E essa vasculite ela pode ocorrer sem qualquer outro sinal de inflamação de câmara anterior ou reação vítrea. Ela pode acometer a retina apenas com uma discreta alteração vascular, sem nenhum outro sinal inflamatório associado. Alguma dica para pensar em TB presumida são esses PETs aqui apontados pela seta, esses PETs de atrofia coroidiana, eles sugerem e nos levam a pensar nesse diagnóstico. Sobre o fato dela poder ocorrer não associada à inflamação, eu trouxe um exemplo aqui, um caso ainda não publicado, cedido pela colega Ana Vitória, de uma mulher de 45 anos, sem comorbidades como a BAV sub, tem olho direito. Então, esse é o aspecto da retinografia, uma oclusão aparentemente mista, e nesse momento a anjo não identificava caracteristicamente nenhum sinal inflamatório, nenhum sinal de vasculite, a paciente não tinha reação de câmara nem vítrea. Foi investigada para condições vasculares, predominantemente, coagulopatias, sem nenhuma alteração, e algumas semanas após, ela desenvolveu uma baixa visual à esquerda, cometendo a região macular, uma obstrução, e já a angiografia apresentando alguns sinais de vasculite associadas a essa obstrução. Nesse momento foi estendido
a propedêutica, e a paciente apareceu com IGRA positivo e nódulos pulmonares sugestivos de TB. Ela foi tratada para TB e teve a resolução do quadro da vasculite, uma reperfusão dessas áreas não perfundidas. Então, segundo diagnóstico importante, deve ser sempre pensado BC. Vasculite é comum em pacientes com a doença, mas pela baixa prevalência e incidência da condição, ela corresponde a menos de 6% dos casos de vasculite etiniana. Em geral, é um quadro bastante agressivo, como a gente vê nessa imagem. Lúpus é outra condição que deve ser pensada, uma vasculite que pode ser a primeira manifestação da doença sistêmica. Essas manchas algodonosas perivasculares, elas podem muitas vezes sugerir o diagnóstico. Da mesma forma, a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, ela pode ser a primeira manifestação da doença sistêmica. São quadros bastante agressivos, eu vou comentar mais para frente, mas quadros que por vezes não respondem à fotocoagulação, eles tendem a aumentar as áreas de não perfusão a despeito do tratamento. Outra causa possível é a sarcoidose, ela está presente até 1/3 dos pacientes com a doença ocular, a obstrução, a vasculite oclusiva, esses Candle Wax, cera de vela, exudatos em cera de vela, eles podem sugerir a doença. A vasculite oclusiva ela é considerada um dos 7 sinais clínicos da sarcoidose ocular, segundo um grupo de estudiosos da doença. Sobre a esclerose múltipla também, a vasculite oclusiva é a apresentação uveítica mais comum após a uveíte intermediária, isso deve ser levado em consideração também no momento do diagnóstico. IRVAN, uma causa idiopática, deve ser pensada também. Birdshot, a isquemia parece ser bastante frequente, apesar da evolução para neovascularização não ser tão comum, normalmente visualizado. E das doenças inflamatórias intestinais também chama a atenção para a doença de Crohn. Lembrando que cada uma dessas condições são pesquisadas de acordo com as manifestações clínicas do perfil do paciente. A recomendação em geral é que se pesquise sempre a tuberculose ocular presumida e sinais e sintomas que surgiram doença de BC, lúpus ou SAF. Bom, sobre o tratamento, é questionável se o tratamento, se a imunossupressão, a corticoterapia pode reduzir, de fato, essas áreas de não perfusão e cursar com uma redução da neovascularização também, mas o tratamento da doença de base deve ser instituído. O tratamento das áreas de exclusão capilar, ele deve ser realizado de acordo com o perfil do paciente, um tratamento individualizado. Então, não existe nenhum clinical trial que indique que, de fato, o paciente sem a neovascularização, com essas áreas não perfundidas, ele se beneficie do tratamento profilático. Em muitos casos, de acordo com o compliance do paciente, o olho contralateral, o tamanho da área de não perfusão, ele pode ser uma boa opção. E não é infrequente também a progressão da neovascularização a despeito do tratamento com laser. Isso ocorre predominantemente em pacientes com lúpus e com SAF. Então, o tratamento da neovascularização pode ser com laser, mas com anti-VEGF associado também. Aqui eu trouxe um artigo que avalia a resposta a longo prazo dos pacientes com vasculite etiniana para observar se eles desenvolvem, de fato, alguma doença sistêmica ao longo do acompanhamento. Foi publicado no Ocular Immunology Inflammation, uma revisão retrospectiva, observacional e comparativa num centro de referência na Índia, então uma amostra com 123 olhos, dividido em grupos com uma vasculite etiniana primária ou aqueles com a vasculite secundária ATB. Eles foram avaliados a longo prazo, em mais de 5 anos de acompanhamento, observando-se, então, o desenvolvimento da doença sistêmica, recorrência da vasculite etiniana e suas complicações. Então, como resultados e conclusões, rapidamente, subtipo oclusivo foi o mais comumente encontrado, 97 olhos, seguido por um tipo mais exudativo, em 16. Subtipo difuso da vasculite foi também o mais encontrado, 116 olhos, 33 olhos, 27% da amostra evoluiu para HV,
4 pacientes apenas desenvolveram doença sistêmica, então 3,25% da amostra, 2 deles com psoríase, um com colite ulcerativa e um desenvolveu lúpus. A chance de recidiva da doença idiopática ou secundária a TB, ela foi igual nos dois subgrupos. A doença sistêmica, ela apareceu por vezes anos após o aparecimento do quadro ocular, e caso de vasculite oclusiva, eles exigiram em geral tratamento agressivo, visando prevenir a neovascularização. O envolvimento arteriolar foi um marcador de doença mais agressiva e, portanto, esse risco de desenvolvimento a longo prazo da doença sistêmica, que poderia, teoricamente, justificar a vasculite retiniana, ele é baixo, 3,25%. Mudando agora o foco para a diferenciação da etiologia do edema macular através das características de biomarcadores AOCT, algumas características aqui do edema macular uveítico nos fazem pensar em edema macular uveítico. Quase 100% deles, então, eles apresentam cistos na nuclear interna, essa é a primeira camada envolvida em geral, e é um edema como dessa imagem, um edema central, simétrico, concêntrico, que atinge os 3 milímetros centrais da fóvea, e tem a fóvea normalmente acometida. Ele é cistoide em até 70% dos casos, então os cistos iniciam na plexiforme interna, passam para a camada plexiforme externa e o fluido subretiniano também aparece depois. A resolução desse líquido ela ocorre em sentido contrário, na verdade, da retina externa para a retina interna, com o fluido subretiniano desaparecendo em último caso. A membrana epiteliana está associada até a 1/3 dos casos. Esse fluido é muito prevalente, mas quase 1/3 dos casos apresenta fluido subretiniano e, apesar disso, ele parece ser um sinal de uma boa resposta ao tratamento. E esses cistos na plexiforme interna, a espessura da plexiforme interna parece ser mais aumentada, maior, nesses pacientes com edema macular uveítico do que comparado ao edema macular de outra etiologia. Elipsoide e interdigitações normalmente estão preservadas. Esses focos hiperrefletivos na retina interna, eles também podem ser encontrados, e o edema ele pode permanecer mesmo muito tempo após a resolução do quadro uveítico. Aqui algumas características do edema. O edema mais difuso, os microcistos na retina interna e externa, aqui focos hiperrefletivos na membrana limitante interna podem sugerir um edema uveítico também, fluido subretiniano, membrana epiteliana frequentemente presente, aqui uma síndrome da tração. Sobre o edema macular diabético agora, vazamento inicialmente ele é identificado principalmente na camada plexiforme externa. O edema das células de Miller são o primeiro biomarcador da doença, eles aparecem como esses focos hiperrefletivos aqui menores do que 30 micras e que não causam sombreamento posterior ao OCT. Ocorre em geral, muitas vezes mais do que no edema uveítico, a preservação da depressão foveal. Exudatos duros, focos hiperrefletivos que sugerem micróglia ativada e microneurismos, eles sugerem o edema diabético. Cistos exclusivamente na camada nuclear externa também são característicos da doença. O fluido subretiniano ele pode acontecer, mas é infrequente quando comparado ao edema uveítico. O espessamento retiniano difuso ele sugere bastante também a patologia, mesmo na ausência de cistos. Podem ser encontradas também áreas de não perfusão, angiografia ou ACTA adjacentes aos cistos, causados por um mecanismo isquêmico, e a alteração dos fotoreceptores de interditações ela é mais frequente. Pode ocorrer ainda a desorganização da retina interna, o DRIL em casos mais crônicos. Aqui alguns exemplos, aqui micróglia ativada, aqui exudados duros, maiores do que 30 micras, com sombreamento posterior, esse edema maior, de longa data, um padrão mais esponjoso, aqui por uma fase final o DRIL e o CTA, aqui as áreas de não perfusão. O artigo traz ainda algumas características do edema pseudofásico, tracional, da retinite pigmentosa e da oclusão, vale a leitura depois. E, por fim, aqui algumas características de diferentes tipos de edema macular. Aqui em A, um edema uveítico, bastante semelhante a ele, um edema do pseudofásico, em C, um edema de oclusão de ramo de veia central, mais restrito aqui à região nasal, temporal. Em D, um edema de oclusão de veia central da retina, um edema bastante alto,
com bastante fluido subretiniano, em um típico edema macular diabético. Em F, um edema secundário retinite pigmentosa. Em G, esses microcistos aqui na retina interna, que são secundários, na verdade, a pacientes com glaucoma, uma perda da camada de células ganglionares, edema microcístico, e H, um edema tracional. Bom, como mensagem, a vasculite obstrutiva é um achado frequente, caso de uveíte, a sua associação com vasculite sistêmica é rara, a TB ocular deve ser sempre descartada, a evolução varia conforme a doença de base, não existe um estudo confiável que oriente a conduta em casos de isquemia, na ausência de neovascularização, mas o laser profilático pode ser benéfico em alguns pacientes selecionados. O edema macular uveítico ele pode surgir também ou permanecer mesmo muito tempo após o tratamento da condição de base, o controle da inflamação, e biomarcadores OCT, eles auxiliam nessa diferenciação do edema uveítico de outras causas de edema macular. É isso, obrigado. Ótimo, Guilherme, parabéns. Excelente revisão, longa, completa e excelente, parabéns. Ótimo, Obrigado, ótimo caso. Então, se você puder descompartilhar a tela, aí a Sâmia entre e mostra a imagem da semana. O Guilherme, você está seguindo essa paciente, não? Eu estou, professor, eu fiz o anti-VEGF, né, fiz o laser há cerca de um mês, ela vai voltar. Tá bom, ótimo. Sâmia, então a Sâmia é fellow de retina e uveíte, e ela então vai apresentar a imagem para vocês discutirem. Boa noite, está dando para me ouvir direitinho? Tá, sim, você... Meu nome é Sâmia, o Dr. Sérgio já me apresentou, fellow da retina e uveíte. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio pela orientação na elaboração da aula. Então, eu vou apresentar a imagem da semana. Trata-se de uma paciente do sexo feminino de 60 anos, com uma queixa de baixa acuidade visual no olho esquerdo, com uma acuidade visual com correção no olho direito de 20/20 e no olho esquerdo de 20/30. Na biomicroscopia do olho direito, nada digno de nota, e no olho esquerdo, uma cruz de células na câmara anterior e no vítreo anterior também uma cruz de células. Nega antecedentes oftalmológicos, pessoais e familiares também. E apresentava esse OCT, com alguns depósitos hiperrefletivos na superfície interna da retina. E diante desse OCT, eu gostaria de abrir para discussão e hipóteses diagnósticas. Tá, então esse é um aspecto pouco usual de alteração, com depósitos na superfície da retina, acima da limitante interna, com vítreo sem muita alteração, né? E a retina neurosensorial, a nuclear interna, nuclear externa, as linhas hiperrefletivas, com mínima alteração. Então, mas essa paciente tinha uma celularidade, tinha um pouco de células no vítreo anterior e na câmara anterior, não dá para ver muito a vitrite aí nesse corte do OCT. Então, aqui o que a gente queria saber, o que chama atenção e que diagnóstico, o que é mais sugestivo, só pelo corte do OCT, depois a gente avalia, mostra a avaliação múltipla. Então, alguém quer comentar? Sério? Então, olha... Eu não tenho certeza que isso não, mas se eu não me tiver errado, isso me lembrava muito aquela aparência de amiloidose, parecendo uma célula peluda. Tá. Então assim, um diagnóstico diferencial, a amiloidose, em geral, a amiloidose são lesões um pouquinho menores e mais altas, né? Certo, Jorge? Mas é um diagnóstico diferencial para a gente pensar, certo? A Mirella sugeriu aqui pelo chat um linfoma. Então, o linfoma pode ter essa aparência inicial de envolvimento da retina interna com elevações parecidas com essa, ainda sem outra área de envolvimento. Se isso progride, você tem outras áreas. Então, outro diagnóstico diferencial, certo? Algum outro? Não. Importante, além de a gente, não é tanto acertar o diagnóstico, mas ver o que pode ser aqui, o que lembra isso aqui. A gente viu uma paciente no ambulatório, jovem, essa paciente aqui já tem 60 anos, mas se não fosse a cidade, fosse uma paciente jovem,
síndrome de Gaucher pode ser um outro diagnóstico, porque você tem esses acúmulos de substâncias aqui na retina interna, mas em geral o vítreo está muito envolvido, tá? Então, mas eventualmente, só para a gente ver essas lesões, seria um outro diagnóstico diferencial. Alguém mais lembra de alguma patologia? Às vezes fungo faz depósito, mas aí o vítreo estaria muito, muito comprometido. Né? Concordo, Cleide, concordo, mas aí seria mais focal e teria uma retinite associada, em geral, né? Com tanto Tem depósito, certo? comprometimento de toda a Mas retina. eu concordo com Faz uns você. depósitos. Se a gente está Assim. pensando em diagnóstico. Sim. Então, infecção fúngica seria um outro diagnóstico diferencial para a gente pensar. Então, quadro neoplásico, quadro infeccioso, depósito alteração de amiloidose, né? Alguém mais ou a gente segue aqui para ter mais avaliação multimodal? Sâmia, você quer mostrar mais um? Vamos sim. Então, aqui mais algumas imagens do OCT dessa mesma paciente. Aqui nessa imagem a gente consegue observar uma alteração na zona elipsoide, né, fragmentação, com infiltrados intrarretinianos com um aspecto ascendente a nível do EPR. E aqui nesse outro corte dessa mesma paciente, um aspecto mais nodular no EPR também. Além desses outros cortes do OCT, a gente tem a retinografia dessa paciente de grande angular, que apresenta algumas lesões acinzentadas mais importantes, pontiformes em região temporal. E na autofluorescência, nessa região com essas lesões acinzentadas, apresenta-se uns pontos hiperaltofluorescentes com um aspecto mais granular. E aqui corresponde aos cortes do OCT dessa mesma paciente, dessa autofluorescência. Então, eu gostaria de abrir para as hipóteses diagnósticas, que a gente já discutiu, mas se com esses outros exames teriam algum outro diagnóstico mais sugestivo. Eu acho que linfoma fica mais possível, mais provável até. Isso, Cleide. Você vê, tem as alterações, então essas alterações arredondadas, escuras na retinografia, que correspondem a lesões hipoalto e hiperalto na autofluorescência, né? Além do envolvimento pré-retiniano, você tem envolvimento subretiniano no OCT à direita, com essas espículas na retina Essas externa, espículas né? são muito sugestivas, né? Estão descritas no linfoma primário. Isso. Alguém discorda aqui? Então, a Cleide e a Mirella fizeram um diagnóstico aqui. Aqui, com a avaliação multimodal, fica mais fácil. Né? Então, eu acho que com a avaliação multimodal fica, né, Cleide, fica mais... A gente sugere esse diagnóstico com mais certeza, certo? A Sâmia vai falar de avaliação clínica para fazer diagnóstico, tá? Mas a gente está preocupado no diagnóstico oftalmológico, né? Isso, a Mirella está dizendo que você tem que fazer investigar acometimento do sistema nervoso central, porque é um linfoma que tem envolvimento provavelmente secundário, alteração do sistema nervoso central, é importante isso, né? A gente faz um tratamento sistêmico, pode fazer um tratamento até intraocular, dependendo da resposta ou não, mas em geral você tem uma resposta com tratamento sistêmico, né? Então, eu acho que é isso. Sâmia, você quer fazer então uma revisão? Tem alguma outra imagem? Não, né? Não. E esse então é um diagnóstico diferencial importante, né? De uma síndrome mascarada, parecia uma uveíte, né? Discreta, com essas alterações, na verdade, são células de linfoma que ela se deposita nessas alterações. Existem outros padrões de alteração de OCT que você vai mostrar na revisão, né? Isso. Então vamos lá. Então, vamos lá. É uma doença neoplásica intraocular rara que gira em torno de 1 a 2% dos tumores oculares. Na maioria das vezes, ela tem um mau prognóstico. Isso deve ser ao fato de, muitas vezes, um diagnóstico ser mais tardio, por assemelhar-se a quadros de uveíte. Além disso, o diagnóstico ele é bastante desafiador e, eventualmente,
pode ocorrer a associação com linfoma de sistema nervoso central. O tempo médio de aparecimento dos sintomas e diagnóstico ele gira em torno de 40 meses, e o linfoma vitreoretiniano e o linfoma uveal, eles são subtipos do linfoma intraocular. No linfoma vitreoretiniano, as células, elas infiltram o corpo vítreo e a retina internamente a membrana de Bruch na maioria das vezes, e também pode infiltrar o nervo óptico. E o linfoma uveal vai ter infiltração dos tecidos uveais, íris, corpo ciliar e coroide. O linfoma vitreoretiniano, ele é causado mais frequentemente pelo linfoma difuso de grandes células B, que é a forma mais comum do linfoma não Hodgkin, e muito raramente ele pode ser causado por outros tipos de linfoma. Clinicamente, ele pode ser dividido em primário, quando as lesões elas são limitadas ao vítreo e à retina, ou secundário, ao linfoma de outros órgãos, em especial aos órgãos imunoprivilegiados, como o sistema nervoso central e os testículos. A incidência exata ela é bastante discutível, mas é importante vermos por esses dados aqui abaixo que a incidência ela tem aumentado nos últimos anos. O Kimura e colaboradores, eles avaliaram 217 pacientes com linfoma intraocular no Japão, sendo desses pacientes, 61% desenvolveram o linfoma de sistema nervoso central, e alguns estudos mostram que esse valor pode chegar até 90% dos pacientes. A taxa de sobrevida em 5 anos foi de 61%, portanto, o tratamento precoce e ideal, ele é bastante desejável e indicado, né? Ele pode acometer ambos os sexos, ele é geralmente mais prevalente em mulheres, com acometimento entre a 5ª e a 7ª década de vida. Os principais sintomas apresentados são baixa acuidade visual e floater, e os sinais, eles são bem variáveis, mas mais comumente apresenta-se com opacidade vítrea difusa, lesões subretinianas amareladas e infiltração de células intrarretinianas, que podem apresentar lesões retinianas esbranquiçadas difusas ou pequenas lesões arredondadas acinzentadas, como mostrada nessa paciente. Essas manifestações, elas podem apresentar-se isoladamente ou não, e geralmente são acompanhadas por inflamação no segmento anterior, como a gente pode observar aqui nas imagens abaixo. Geralmente apresenta uma congestão conjuntival e episcleral moderada. Os precipitados ceráticos, eles podem ser pigmentados, apresentam leve flare, sinéquias posteriores podem estar presentes, mimetizando quadros de iridociclite. Os precipitados ceráticos, eles podem ser pigmentados, ou então eles também podem se apresentar de forma branco-acinzentadas, difusos, e frequentemente tem a presença de células no vítreo anterior. Diante dessas manifestações descritas, os diagnósticos diferenciais, eles contemplam praticamente todas as UVIs, né? Dentre as infecciosas, a gente tem que sempre diferenciar de todas elas, e aqui acima um exemplo de um paciente com linfoma, que inicialmente ele foi tratado com uma necrose aguda de retina pelo aspecto do fundo do olho, e durante a evolução foi diagnosticado o linfoma. E aqui ao lado, um paciente com Mills, e durante o acompanhamento, o segmento também foi diagnosticado de linfoma. Então, diferenciadas UVIs infecciosas, não infecciosas e também das síndromes mascaradas. A avaliação multimodal, ela tem um papel importante nesse diagnóstico, que não é fácil, e a combinação das características clínicas e a avaliação multimodal aumentam bastante as chances do diagnóstico preciso. Eu vou falar brevemente sobre alguns aspectos desses exames. Na autofluorescência em geral, apresenta uma hipoautofluorescência com aspecto granular, lesões amareladas, hiperautofluorescência com uma hiperautofluorescência fraca, infiltração retiniana hiperautofluorescente, que pode ser mais intensa. Na anjo, os principais achados são o extravasamento perivascular, que podem ser um achado precoce do linfoma, porque eles podem estar presentes antes que tenham as lesões subretinianas. E essas lesões subretinianas, quando presentes, elas são hiperfluorescentes. No OCT, tem uma
extensa gama de apresentação clínica, mas, em geral, mostra um depósito entre a camada do epitélio do EPR e a membrana de Bru. As células vítreas, elas são identificadas, podem ser identificadas como depósitos na superfície da retina, como no caso apresentado aqui dessa paciente. A invasão de células tumorais intrarretinianas, ela pode ser detectada como os depósitos, detectada como lesões arredondadas e focais, como vistas nas imagens C e D também, nas imagens pelas setas. Depósitos intrarretinianos hiperrefletivos também podem estar presentes. Infiltração intrarretiniana intensa, causando um espessamento da retina neural, e posteriormente causa também a ruptura das camadas externas da retina. As anormalidades do EPR causadas pela invasão das células tumorais, elas envolvem um espessamento da camada do EPR, associada ou não a descolamento do EPR, irregularidades com depósitos sub-EPR também. A endocianina, ela não demonstra muitas informações adicionais a anjo e a autofluorescência, mas frequentemente é importante ela estar associada à investigação multimodal. Então, quando tem a suspeita do linfoma vitreoretiniano, a partir dos achados oculares, um diagnóstico definitivo ele deve ser feito a partir das amostras intraoculares. O padrão ouro de diagnóstico é a comprovação histopatológica de células malignas em amostras, e geralmente ela é realizada em amostras de vítreo ou humor aquoso. Os diagnósticos citológicos eles apresentam baixa sensibilidade, e para compensar isso foram desenvolvidos exames moleculares adjuntos, como a citometria de fluxo, que faz uma importante diferenciação das síndromes mascaradas, o PCR, a análise de citosinas, especialmente a interleucina 6 e 10, que em altos níveis quando não a presença, elas frequentemente estão relacionadas à presença de células tumorais e pode ser útil também na monitorização do tratamento, e algumas mutações genéticas também podem ser descritas em especial em pacientes com linfoma em órgãos imunoprivilegiados. Além disso, tem a microscopia Raman, que é uma nova tecnologia para avaliar as células intraoculares, e aqui está uma exemplificação dessa microscopia. Não vou entrar em detalhes para não me estender mais. O diagnóstico, diante dessa dificuldade, tem alguns critérios de diagnósticos e recomendações para o linfoma vitreoretiniano. As diretrizes incluem a história clínica, os achados do segmento posterior e anterior já descritos anteriormente, o comportamento do linfoma vitreoretiniano com o uso de corticoides sistêmicos, porque eles apresentam uma tendência a apresentar uma resposta parcial ao uso do corticoide sistêmico, com pior após a suspensão. Inclui também os diagnósticos dos fluidos intraoculares, análise de citocinas, mutação genética e também os exames de imagem multimodal ocular. Então, aqui ao lado eu destaquei alguns dos principais pontos, a maioria já foram descritos, mas eu acho que vale a gente ressaltar aqui a história clínica, que, em geral, ela acomete pacientes com mais de 50 anos, associada a queixas de moscas volantes e perda visual, com acometimento mais frequentemente bilateral, mas inicialmente ela pode se apresentar de forma unilateral. E, por fim, antes de falar sobre o tratamento, vale sempre lembrarmos da avaliação sistêmica, incluindo a ressonância de sistema nervoso central. Não só de sistema nervoso central, mas é um importante diagnóstico que é bastante relacionado e uma importante causa de mortalidade. O tratamento ele pode ser feito tópico e trata-se da radioterapia e medicamentos intravítrio. Atualmente, o mais utilizado é o Methotrexate. Em 2021, a Abbott e colaboradores eles analisaram 134 óleos de pacientes com linfoma que eles haviam sido tratados com MTX intravítrio durante um período de 20 anos. Esse é o relato de maior número de casos de linfoma
vitro-retiniano atendidos com injeção, tratados, né, com injeção intravítrea de MTX, e o tratamento consistiu em 3 fases. A fase de indução, que foram 2 injeções por semana durante um mês, a fase de consolidação, 1 injeção por semana durante 2 meses, e a fase de manutenção, com 1 injeção por mês durante 9 meses. Todos os pacientes da amostra alcançaram a resposta completa após 5 aplicações do MTX intravítrio, e a taxa de recorrência foi bem baixa, a taxa de recorrência ocular foi bem baixa, ela foi vista apenas em 2 pacientes. O problema apresentado associado ao MTX intravítrio foi a ceratopatia em faixa, mas que após a descontinuação do tratamento, ela foi resolvida em todos os pacientes. Um outro medicamento que pode ser utilizado intravítrio e está sendo estudado é o rituximab. E embora o tratamento tópico ele tenha essa remissão importante do quadro ocular, ele mostrou que não previne a ocorrência ou a recorrência do linfoma no sistema nervoso central. Por isso, a importância também do tratamento sistêmico, que é feito com altas doses de metotrexate, é uma estratégia de tratamento bem estabelecida para o linfoma de sistema nervoso central, mas alguns estudos eles mostraram que não previne a recorrência do quadro intraocular. Então, atualmente tem tido várias análises retrospectivas de combinação do tratamento local intraocular e a quimioterapia sistêmica à base do metotrexate em altas doses. Muito obrigada. Tentei ser o mais breve possível, mas é um tema extenso. Ótimo, Samia. Aí você fez uma revisão bem completa. Que bom. Então, obrigado pela apresentação, foi excelente. Então, a gente pode seguir, se você descompartilhar. Lembrando que a Mirella e a Cleide fizeram diagnóstico do linfoma, pelo menos elas falaram, várias outras pessoas fizeram aí, mas não comentaram. E agora, o Gustavo, se você puder apresentar o artigo, enquanto você compartilha, o artigo talvez seja um artigo mais para R1, R2, mas talvez seja interessante para quem não faz muito retina, um artigo do Survey, ele fala das implicações clínicas de exames que a gente talvez não peça muito, mas que é muito importante para avaliação multimodal, que é o wide field, que é o exames de grande angular, de retinografia, anjo, endocianina e autofluorescência. Ele fala também do near infrared e do acetanfase. Então ele comenta esses exames que a gente talvez passe um pouco rápido por eles, ou não tenha o equipamento para fazer, e o Gustavo vai detalhar a importância desses exames. Gustavo, você está com o áudio ligado? Tua imagem tá ótima aqui na tela. Não dá para ouvir o seu áudio, Gustavo. Ainda não dá para ouvir. Gustavo, vem embaixo da tela, se você passar a setinha, tá lá, desativar o mudo. Você clica do lado do vídeo, vê se você consegue. Então, embaixo, vai com a tua seta bem para baixo, parte inferior da tela, a primeira da esquerda é para ativar sua voz, para desbloquear o mudo, vê se você consegue clicar nela. Peraí. Compartilha esse slide, clica no slide para ter a apresentação cheia dele. E aí vê se depois disso você consegue desativar o mudo. Então, a apresentação aí tá ótima, mas o teu áudio não tá aparecendo. Gustavo, às vezes o computador ele bloqueia
o áudio. Putz, aí você tem que configurar isso, sabe? É meio complicado, pena. Gustavo, vê se você consegue resolver isso. Enquanto você resolve, a gente compartilha o caso cirúrgico da Iana. Vê se você consegue resolver isso. Mas as configurações do teu computador, o computador pode estar bloqueando o seu áudio. Você tem que entrar e liberar o áudio nessa apresentação do Zoom, tá? Vê se você Estão consegue me escutando enquanto isso. agora? Então, Gustavo, agora tá. Mas quando Conseguiram me ouvir você entra, agora? agora sim, mas quando você compartilha, o teu computador bloqueia o áudio. Ah, eu acho que o problema era no meu fone. Vou tentar uma última vez, senão a Tá. gente toca. Tá bom, combinado. Então tenta. O áudio ainda não está funcionando. Eu vou tentar descobrir aqui o que pode ser. Agora tá indo? Tá. Não, Tá, agora dá para ouvir, mas quando você compartilha, isso é bloqueado. Pode ser no teu fone ou pode ser na configuração do teu computador. Então Agora tá vai bloqueado de tentando. novo? Não, dá para ouvir sua voz. É que Mas para mim já agora a tá no modo Iana de vai apresentar o apresentação. caso dela. Tá, Não, tudo não bem. está. A tela que está apresentando aqui, que está aberto no teu computador, mas o que está compartilhado aqui é o caso da Iana, é o caso cirúrgico, tá? Por isso você está conseguindo falar. A gente faz em seguida, a gente apresenta o caso cirúrgico para não demorar, e daí, se você conseguir solucionar isso, a gente se apresenta em seguida, tá bom? Tudo bem, obrigado. Tá bom. Então, a Iana é preceptora e ela vai apresentar, então, o caso cirúrgico de hoje. Iana, tudo bem? Tudo bem, vou começar então, professor. Boa noite a Tá bom. todos. Como o professor me apresentou, eu sou Iana, sou preceptora esse ano. Eu vou apresentar o caso cirúrgico da reunião de hoje. Eu gostaria de agradecer à doutora Elisa Miranda, que entrou comigo na cirurgia, doutor Sérgio Pimentel, pela ajuda na montagem do caso, e a doutora Lívia Conce, pelas orientações. Então, o nosso caso hoje trata-se de um paciente masculino de 25 anos. Ele referia um quadro de baixa acuidade visual há um mês. De antecedentes pessoais, o paciente tinha um quadro de dermatite atópica de difícil controle, né? Referia um uso crônico de corticoide prévio, além disso, asma. De antecedentes oftalmológicos, o paciente apresentava conjuntivite alérgica, que no momento estava sob controle, e também tinha um pós-op tardio de FACO em ambos os olhos em 2020, aí, no caso, uma catarata secundária, provavelmente ao uso de corticoide, e também ao quadro de atopia que o paciente apresentava. A visão do paciente com correção na consulta era de conta-dedos a 50 centímetros no olho direito, que era o olho da queixa, e de 20/20 no olho contralateral. O paciente era pseudofásico de ambos os olhos. Ao exame da fundoscopia, no olho direito, o paciente apresentava um descolamento de retina total. Os meios estavam bastante turvos, então a gente tinha dificuldade no exame. Além disso, tinha um pouco de dificuldade na abertura palpebral do paciente por conta, enfim, desse quadro atópico dele. E a gente não conseguiu identificar uma rotura no exame de fundo de olho. No olho esquerdo, retina aplicada, sem rotura, sem lesões predisponentes a descolamento de retina. Esqueci de comentar, mas o paciente não tinha antecedente de alta miopia. As lios que foram implantadas eram de 20 dioptrias em ambos os olhos. A lio, no caso. Bem, então, diante desse quadro de um paciente masculino de 25 anos, pseudofásico, sem rotura visível no exame, qual seria a nossa conduta? Então, se vocês puderem comentar, então, André, Hélio, Jorge, Carlos, qual que é a primeira conduta cirúrgica no paciente jovem? Então, 25 anos, mais pseudofásico, por uma catarata cortisônica, com a visão bem ruim, um descolamento total, conta de 50 centímetros, sem rotura visível. Com esse Quem quer quadro... começar? Oi, Jorge. Quem? É o Hélio que está falando. Tudo bem, Oi, Sérgio? Hélio, pode falar. Tudo. Pode Não, falar. acho que cabe uma investigação primeiro se realmente ele é regumatogênico, né? Acho que se ele tem um processo inflamatório bem pronunciado no olho e não está se encontrando ruptura, apesar dele ser pseudofásico, às vezes pode ser um exudativo, né? Associado a um processo inflamatório palpebral pronunciado.
Só queria deixar essa Certo. observação, né? Mas, A Iana, ele parte não... palpebral era mais assim, Hum. aquela pálpebra mais. É aquele edema mais endurecido, assim, sabe? De quem já teve repetidas inflamações palpebrais. Ele não estava num processo ativo naquele momento. Tanto que a conjuntivite alérgica dele estava bem controlada. E não tinha reação inflamatória intraocular, Não certo? tinha reação de câmara, não. Não tinha É. vitreite, nada, não tinha nada, Ele não é? tinha uma turvação de meios, assim, no fundo de olho, mas parecia mais uma dispersão, assim, de pigmentos mesmo, não tinha vitreite, assim, claro. Bom, Então, o Hélio lembrou bem, quer dizer, a gente pode suspeitar de um descolamento seroso, mas nesse caso faltavam talvez alguns elementos aqui para a gente pensar. Então, Hélio, eu acho que imaginar que ele tem uma ruptura, mas uma ruptura não visível, tá? Mas que é um descolamento regmatogênico, tá? no paciente jovem, pseudofásico, né? 25 anos, ele já... As rupturas as micro-rupturas de pseudofásico, eu gosto de fazer uma abordagem usando uma faixa, né? Se você não consegue ter uma ruptura visível, ou se ela tem micro-rupturas, que isso é possível, né, no paciente pseudofásico, a indicação de Vitré, para mim, ela é praticamente absoluta, né? E nos pseudofásicos em especial, eu gosto de passar faixa, tá? Para aliviar o vítreo. Então, chegando à conclusão que é regmatogênico, num paciente pseudofásico, sem ruptura visível, com turvação vítrea, acho que não dá para a gente indicar só um explante escleral ou uma pneumática, que seria as alternativas, né? Aí não tem indicação de nenhuma dessas duas. A vitrectomia é indicação e eu, especificamente nos pseudofásicos, eu gosto de passar uma faixa. A princípio, a minha indicação seria essa. Perfeito. Então, Vitré mais faixa 360, certo? E aí, no intraoperatório, você localiza a ruptura, faz o laser e vê como você tampona, né? Dependendo da localização da ruptura, certo? Às vezes você nem localiza. Muitas vezes já aconteceu algumas vezes de não localizar essa micro-ruptura periférica e com a faixa, às vezes você precisa fazer uma endodrenagem com uma retinotomia nasal e colar a retina. Já aconteceu isso comigo, por isso que mas a gente busca de todos os jeitos localizar essa ruptura, né? Mas Perfeito. quando não localiza, eu parto dessa manobra para poder colar a retina, que geralmente essas micro-rupturas estão na periferia, e aí a faixa vai estar fazendo a função de ajuda no tamponamento aí. Perfeito. Perfeito. Jorge, você quer comentar aqui, Carlos e André? Querem complementar com alguma coisa? Com tudo que ele falou aí, paciente pseudofásico. Primeira coisa que eu pensaria é diferenciar do seroso, do descolamento seroso não regmatogênico. Mas, como já foi descartado, botaria uma faixa. Se tivesse uma faixa um pouquinho mais larga, botaria uma faixa 40. E, às vezes, você não acha buraco em lugar nenhum, e eu faço laser 360. Porque, às vezes, é muito difícil. Tem um micro buraco aí que você não vai achar lugar nenhum. Além da faixa, ainda fazia laser. Perfeito. Perfeito. Carlos e André? Eu concordo também com o diagnóstico de descolamento de retina do pseudofásico e também associaria o explante a uma faixa 360. E a única particularidade é que o paciente jovem, né? Então, trabalhar o vítreo com bastante paciência, porque é um vítreo mais difícil de descolar e, às vezes, um vítreo residual na média periferia pode contrair e provocar um redescolamento, né? Então, acho que teria bastante paciência, usar triamcinolona para conseguir identificar bem o descolamento do vítreo. É um recurso que eu acho que é válido, especialmente o paciente jovem. Perfeito. Esse é o maior problema, né? Essa de secar toda hialoide, né? Com 25 anos, esse é o maior trabalho, além de identificar a ruptura. Perfeito. Carlos? Depois o Leandro, que entrou agora, se quiser comentar. Então, também concordo com tudo. Né, nessa idade, se fosse fácil com uma rotura visível, sem dúvida eu faria apenas uma introflexão escleral, né? Mas sendo pseudofásico, sem rotura visível, realmente a conduta é a vitrectomia.
não tem dúvida, né? E realmente poderia ser associada à faixa. Eu não sei se associaria a faixa de um primeiro momento ou se deixaria para um segundo momento, se preciso apenas. Certo, perfeito. Leandro, você ouviu o caso? É um paciente Não, jovem. Sérgio, boa É, noite. Acabei de conseguir entrar agora só. Paciente jovem, viu? pseudofásico, é isso? Então, pseudofásico, ele teve uma catarata cortisônica, pseudofásico bilateral, e nesse olho ele tem uma baixa de visão há um mês, uma visão bem baixa, né? Conta a dedos, a 50 centímetros. Talvez ele tenha tido essa perda de visão há mais tempo. Mas ele tem um descolamento total e não foi localizado a ruptura, se descartou um componente aí inflamatório, um descolamento ou um descolamento seroso, tá? Então é um descolamento regmatogênico. Então, qual que é a abordagem melhor aí? Então, aqui, a opinião, quase um consenso, é fazer vitré mais faixa. O Carlos ponderou que, eventualmente, se ele localizasse bem a ruptura fosse superior, faria o laser sem precisar da faixa, ele poderia fazer mais posteriormente durante a cirurgia, né? Como é que você faria, Leandro? Então, primeiro assim, se tem ou não DVP, que eu vi o finzinho do comentário do André, se tem ou não DVP é bem importante, tá? Tem que se atentar a isso, porque se deixa a cialoide com a vitrectomia contrai e fica um olho bastante difícil de lidar depois. Então, o descolamento do vítreo posterior é essencial. Eu, particularmente, quando não localizo a rotura, eu costumo passar faixa, porque nesses casos pseudofásicos, é bem comum você ter micro-roturas e mais de uma, né, bem periféricas, e eu acho que você ter uma proteção da base lá com a faixa me ajudaria, né? E eu já começar a cirurgia programada para passar a faixa é mais fácil do que ter que fazê-la no meio, já ter que abrir conjuntiva já com trocáteres colocados, então fica mais difícil. Então, eu pessoalmente passaria a faixa, faria vitrectomia, tenta achar rotura. Nos raros casos que não dá para achar rotura, aí tem que estender o laser, mas se acha a rotura, você só restringir o laser na área da rotura, não ficar fazendo laser 360 graus e, eventualmente, gás. E é isso. Perfeito. A gente escolhe o tamponante dependendo da localização da ruptura também, né, Leandro? Se forem algumas, ou eventualmente se você não conseguir visualizar, como você comentou e o Hélio comentou, Isso, né? se não visualizar, dependendo também do paciente, né? Se é um paciente que é bem aderente, você até consegue deixá-lo de lado ou em posições menos ortodoxas e ele fica, né? Agora, aquele paciente que não ajuda nem no exame e tal, enfim, aí eventualmente, você acaba escolhendo por um tamponante de mais longa duração, apesar de que, sempre que possível, o gás, porque a gente sabe que o óleo de silicone, às vezes, nos dá surpresas desagradáveis, né? Então, eu prefiro, quando possível, deixar com gás para tentar resolver na primeira e também para evitar as possíveis complicações do óleo de silicone. Perfeito. Então, Iana, se alguém quiser fazer algum comentário, é só falar aqui, mas eu acho que é interessante a Iana mostrar como ela operou, e daí a gente faz algum comentário em cima da técnica cirúrgica. Iana, você quer mostrar a cirurgia? Ok. Então, foi indicado realmente uma faixa vitré no olho direito e o tamponente a ser decidido, né, com o decorrer da cirurgia. Agora, vamos mostrar aqui o vídeo da cirurgia. Então, inicialmente, né, foi passado a faixa. Aqui eu vou dar uma leve aceleradinha. A gente deixou o sleeve nasal superior, passando os trocáteres, fixação do anel, que a gente usou a lente, e no caso aqui a gente teve a oportunidade de usar um chandelier nesse caso também. Então, iniciando aqui, a gente realmente usou a triancinolona para auxiliar no DVP. Apesar de ser um paciente jovem, a gente conseguiu realizar esse DVP com um sucesso bom. Aí a gente foi seguindo as arcadas principais. E aqui a gente já começa a ver uma prega partindo do disco ali para nasal
e um PVR se formando ali na retina nasal. Colocamos perfluo para proteção da região macular e optamos por abordar ali aquele PVR nasal. E conseguimos soltar bastante ali o PVR nasal, aquela estrelinha, ela deu uma relaxada, apesar de que ele ficou um pouquinho de memória ali da retina logo após, né, a retirada das membranas. E também existia uma porção de PVR na retina inferior, que já vai mostrar logo na sequência. Mas que o vídeo ficou um pouquinho mais estourado ali naquela região, que era bem onde estava o chandelier, então foi mais difícil de ver, mas ali também tinha uma estrelinha inferior. E quando a gente estava mexendo ali naquela retina, que a gente se deparou com a rotura, só no intraoperatório mesmo, que era, na verdade, uma rotura gigante, quase uma diálise, a nível, assim, quase da hora serrata. Tinha um coto anterior muito, muito pequeno, mas ainda tinha um cotinho anterior. E aí aqui a gente já parte para a realização da base vítrea. Então foi bem surpreendente essa rotura, realmente, com a turvação vítrea e um pouquinho de dificuldade de colaboração do paciente, não dava para ver no pré-operatório. Aqui na retina superior também tinha esse detalhe, que era um cisto na retina, bem grande. Aí a gente apertou um pouquinho a faixa, antes de fazer a troca. Fez ali, completou o perfluo mais ou menos até o nível da faixa, para poder facilitar na drenagem, né, já que se tratava de uma rotura grande. E fez a troca ali pela rotura maior e realizou o laser. Nesse caso, como o paciente tinha PVR tanto ali na região nasal como inferior, e apresentava essa rotura gigante, a gente acabou deixando com óleo de silicone. Aí, tem algum comentário a respeito da cirurgia, especificamente? Ótimo. Então, a gente pode comentar. Então, feita a Vitéria, colocou uma faixa. O ideal é colocar uma faixa 40 ou 42, 360, né? Tem uma luvinha para segurar essa faixa na posição. Você dá um ponto por quadrante. Mais simples, mais rápido você colocar um buckle. Introflat muito bem. Aí você fez a viterectomia subtriancinolona para fazer a dissecção da hialóide posterior. Visualizou, dissecou o PVR em estrela, então o PVR focal localizado, daí você descobriu uma ruptura gigante. Então, eu queria perguntar para vocês alguma técnica específica para remover PVR focal e pouco usual essa apresentação de uma ruptura gigante, se mudaria alguma coisa na forma que você faria a introfecção com uma ruptura gigante. Quem quiser comentar? Eu acho que a abordagem aí foi correta, né? Então, no caso, o PVR era um PVR mais periférico, é gozado que o vítreo estava colado, né? Esse paciente pseudofásico com vítreo colado fez uma rotura gigante, né? Você imagina que na maioria das vezes a rotura gigante teria um DVP, mas ela inicialmente o vítreo, pelo que eu vi, estava ainda aderido. Realmente não muito usual. Já tinha PVR, então no exame pré-operatório a gente já consegue ver que tem muitas vezes prega fixa, né? E já até fortalece a necessidade de vitré. Eu acho bacana isso de colocar um pouco de perfluor, porque você diminui a corda da retina e na hora que você está tirando o PVR, a retina fica menos móvel, né? Eventualmente usar até a luz para dar um suporte, né? Ainda mais que você está com o chandelier e você não precisa fazer iluminação difusa para ver, você consegue chegar perto com o torpedo de luz da mão esquerda e pegar com a mão direita e puxar, porque você tem uma contraforça para conseguir tirar o PVR, e atacando lá o meio da estrela, né? Eu acho que foi tudo direitinho e eu também teria deixado óleo. Eu falei do gás aqui, mas sem conhecer profundamente o caso. No caso aqui, PVR se formando, rotura inferior, eu teria deixado óleo de silicone também. Perfeito, perfeito. Jorge, você quer comentar? Algum outro comentário? Não especificamente, muito bem abordado aí. É só o detalhe que às vezes é tão complicado tirar um PVR, se a gente não consegue, faz uma retinotomiazinha em cima daquela estrela ali para relaxar. Eu deixaria com óleo de silicone também, porque a rotura inferior.
mas o caso está muito bem feito. Ótimo. Hélio? Não, eu queria fazer a observação que é engraçado, né? Eu estou revendo aqui o vídeo e aparentemente a gente não vê, e só depois que manipulou a região inferior, que era onde estavam localizadas as estrelas, que apareceu, né? Às vezes a gente manipulando pode acontecer também, queria deixar essa observação, que pode acontecer na cirurgia, né? Ainda mais no paciente jovem, vítreo bem viscoso, bem aderido, principalmente na base. Isso pode acontecer, e se isso acontece, se isso se já estava ou se aconteceu, a conduta vai ser a mesma, né? Eu teria, a hora que eu visualizo esse tipo de ruptura gigante, eu tenho um pouco mais de cuidado com o preenchimento do óleo de silicone, porque uma das complicações possíveis e a manipulação de entrada e saída de instrumento, por mais que você tenha o trocar valvulado, entra o perfluo subretiniano. A gente vê já viu com uma certa frequência, esses casos são os casos que são mais frequentes, o perfluo subretiniano. Então eu tomo um pouquinho mais de cuidado com isso. Tento deixar e tento fazer a troca, não chegar tão próximo da região da ruptura, porque ela é muito extensa, como o perfluo, eu tento deixar um pouquinho mais baixo e fazer uma troca que você tem uma visibilidade boa. Quando você faz a troca, você consegue ver bem a base. Então, eu só tomo um pouquinho de cuidado porque tem um pouco de receio da migração do perfluo subretiniano. A minha consideração, acho que basicamente era essa. Perfeito, Hélio. Carlos, algum complemento aqui? Acho que não, só parabenizar, caso muito bem conduzido. Perfeito. Então, Iana, você tem o segmento dele? O caso é recente? O caso é recente, a gente tem o segmento aqui até Pergunta, o Iana, que 14º você queira pós-operatório. fazer. Oi? Temos aqui até o 14º pós-operatório, Pode então falar. aqui tem a imagem, né, do fundo de olho, de grande angular, o Daytona, o paciente chegou a 0,2 com correção. Aqui a gente tem um maior aumento, a região superior aqui na foto da esquerda, que era aquela região onde tinha um cisto, né? Essa região, ela aparentemente já deu uma considerável aplanada ali, parece que o cisto já deu uma reduzida. E aqui na foto da direita inferior, a gente consegue ver, né, o começo das marcas de laser, embora a gente não consiga ver com clareza ali aquela região da ruptura. Tá bem aplicada a retina, e nasal, onde era aquele PVR principal, a gente vê só algumas alterações assim de pigmentação da retina naquela região, e inferior também tem algumas alteraçõezinhas. Mas é isso. Perfeito. E são 2 semanas, então, de pós-operatório, Isso, né? 2 semanas. Perfeito. Perfeito. A principal preocupação é o PVR, né? Em geral, Sim. se ele se apresenta, pode se apresentar até a 12ª semana. Em geral, a partir da 6ª começa a aparecer. Esse é o principal de uma ruptura gigante, com bastante exposição do EPR, né? Você pode começar a formar inferior. Mas a cirurgia, tecnicamente, está ótima, como todo mundo comentou. Parabéns. Parabéns pelo caso, tá? Algum outro comentário de alguém aqui sobre a cirurgia? A gente pode fechar aqui a cirurgia. Então, Iana, parabéns, tá? De você, a Lívia entrou, quem mais? Eu entrei com a Elisa, e a Lívia Com a ajudou a Elisa. gente também no segmento do caso e nas indicações cirúrgicas. Então, parabéns para você e para Elisa, tá? Excelente. Parabéns. Obrigado, Iana. Gustavo, você conseguiu? Obrigado a você. Gustavo, você conseguiu o artigo aí, não? Vamos ver se você consegue compartilhar aí. Acredito que sim, professor. Então, vamos ver. Agora é para ter dado certo. Tá. Estão me escutando agora? Agora sim, Gustavo, ótimo. Pode ir. Aí sim. Bem, pessoal, desculpa aí primeiro pelo problema técnico, mas agora com tudo funcionando. Meu nome é Gustavo Mesquita, sou R1, e com orientação do professor Sérgio, hoje eu vou apresentar o artigo da semana. Esse artigo ele se chama Advanced Retinal Imaging and Applications for Clinical Practice, a Consensus Review. E a ideia dele é, num contexto em que nas últimas décadas nós tivemos um avanço muito grande nas técnicas de imagem,
mostrando aí uma compreensão muito maior da fisiopatologia das doenças, mais facilidade para ter diagnóstico e segmento do tratamento dos pacientes. Ao mesmo tempo que isso é uma coisa muito boa, por outro lado, a gente gera uma quantidade imensa de informação e que muitas vezes a gente não sabe para onde correr, a gente não sabe qual exame que a gente pede em cada contexto, não sabe qual achado que a gente valoriza para indicar ou contraindicar um tratamento. E esse artigo surge querendo ser uma diretriz para indicações e interpretações desses exames, né? Ele só não aborda o OCT tradicional, porque ele diz que já é uma técnica que está muito consolidada, que não seria aplicado ao artigo, e nem técnicas que são mais da área de pesquisa, né? Então, para começar, na retinografia tradicional, a gente tem um campo aí entre 30 e 60 graus. Com as técnicas mais modernas, a gente tem o wide field, que é um campo de 60 a 100, e o ultra wide field de 110 a 220, passando inclusive aí do equador do olho, né? Além disso, as técnicas mais modernas, elas têm menor tempo de aquisição e conseguem obter imagens com mais qualidade, mesmo em pacientes sem midríase adequada ou mesmo através de opacidades. E o interessante é que o wide field, a gente consegue jogar isso para técnicas contrastadas. Então, só para comparar, essa aqui é uma imagem da fabricante Optus, que eu achei bem interessante, só para a gente ter uma ideia olhando a imagem mesmo, né? Então, ele mostra aqui a retinografia tradicional de 45 graus aproximadamente, um que seria wide field de 110 e uma imagem ultra wide field, que a gente tem aí uma quantidade de imagem bem ampla. Agora, para cada exame que o artigo aborda, eu vou mostrar algumas aplicações e doenças, mas sem aprofundar muito, até porque, assim, para cada exame desse dá para fazer um livro inteiro, né? Então, no caso da angiofluorescinografia wide field, uma das principais aplicações seria para retinopatia diabética, sendo que já foi mostrado que tem mais sensibilidade e especificidade do que naqueles 7 campos tradicionais da retinografia tradicional. Então, aqui tem uma imagem do paciente com retinopatia diabética, em que a gente consegue observar, principalmente na periferia, áreas de isquemia e neovascularização, enquanto na área central tem algumas alterações, mas bem menos chamativas do que a gente consegue ver com o wide field. Nessa outra imagem aqui, que é trazida no artigo, nós temos um caso de vitreoretinopatia exudativa familiar, que seria o olho direito e esquerdo do paciente nas imagens A e B. O artigo ele traz que esses exames mais modernos, eles são interessantes mesmo para rastrear a família do paciente, porque eles trazem alterações mesmo quando os pacientes ainda são assintomáticos. Então, na imagem A e B, nós temos os olhos direito e esquerdo do paciente, que tem aí um extravasamento na região temporal e um afilamento vascular. E C e D são 2 irmãos desse mesmo paciente. Então, no C, nós temos aí o mesmo extravasamento na região temporal e no D, um afilamento vascular, sendo que os pacientes dessas imagens, eles ainda eram assintomáticos, né? Não tinham manifestação da doença até então. Partindo aí para a endocianina verde, que é um estudo mais pormenorizado da vascularização da coroide, aqui eu trago um caso de um paciente com coliorretinopatia central serosa, em que a gente tem um engurgitamento e congestão venosa bem importante, formando uma extensa rede aí de anastomoses e colaterais. E nessa outra imagem, seria um paciente com arterite de células gigantes, em que ele tem um infarto coroidal que faz esse aspecto triangular. Isso ocorre por uma isquemia da coroide devido à oclusão das artérias ciliares posteriores. Uma coisa só antes de passar para o próximo exame é que esses exames ainda são contrastados, né? Então, sempre tem aquele risco de efeitos colaterais do contraste, que em geral são efeitos leves na maioria das vezes, mas existe sim o risco de ter efeitos mais graves, como uma anafilaxia, por exemplo. Partindo agora para autofluoro com ultra wide field, o artigo ele traz 2 fluxogramas, né? Um para hiperautofluorescência e um para hipoautofluorescência, que são bem interessantes, porque ele mostra ali quais são as principais alterações que a gente poderia encontrar e em que doenças a gente esperaria aquilo. Então, falando primeiro aí da hiperautofluorescência, geralmente ela está relacionada a acúmulo de produtos do metabolismo do ciclo visual, como a lipofuscina,
outros pigmentos que podem se depositar, ou mesmo a perda dos fotorreceptores expondo o EPR. Então, eu trouxe aqui uma imagem de um paciente que ele tem essas manchas hiperautofluorescentes que poupam a região peridiscal e outras áreas hipoautofluorescentes que correspondem à atrofia do EPR. E seria uma imagem aí característica de um paciente com doença de Stargardt. Já na hipoautofluorescência, geralmente ela corresponde à perda ou atrofia do EPR, ou pode acontecer em situações de bloqueio do EPR por material disposto mais anteriormente a ele. Então, como exemplo, eu trago um paciente aqui com DMRI, que tem uma área aí de atrofia geográfica hipoautofluorescente macular, e tem também ponteados hiperautofluorescentes, que correspondem a áreas de hipertrofia do EPR. Outro exame que o artigo aborda é a espectroscopia no infravermelho, que corresponde a um scan de laser, que gera uma imagem em face da mácula, não necessita de midríase, geralmente tem uma boa passagem por opacidades, e ele tem 3 comprimentos de onda: o infravermelho, que pega camadas mais profundas da retina, e a reflectância no azul e no verde, que é melhor para a retina interna e interface vitreoretiniana. Então, aqui seriam exemplos de um descolamento de retina na imagem D, que é essa região aí mais superior, com uma rotura, e no B nós temos um caso de uma retinoesquise. Ainda aí na espectroscopia de reflectância no infravermelho, eu trago aí uma imagem de um paciente com DMRI, que tem pseudodrusas reticulares, que são essas manchinhas hiporreflectantes com anel hiperreflectante. Outra coisa que é interessante, essa mesma técnica, hoje já tem uma variante dela, que é o Multispectral Imaging, que em vez de ele jogar só esses 3 espectros de luz, ele vai passando por todo o comprimento de onda da luz e juntando aí várias e várias imagens para gerar um conjunto de análises bem mais florido, né? Passando agora para o CTA, é uma técnica muito legal que traz uma análise da vascularização, tanto da coroide quanto da retina, sem uso de contraste, e permite estratificar os vasos por nível. É muito útil na retinopatia diabética, quando a gente às vezes tem anormalidades microvasculares, antes mesmo delas ficarem clinicamente evidentes. Ela é boa para quantificar a isquemia, detectar neovascularização e diferenciar algumas alterações vasculares de neovasos. E aqui, no caso desse paciente, a gente tem aí o OCTA do plexo superficial, que é a imagem A, um plexo um pouco mais profundo, que seria a imagem B, mostrando aí áreas de isquemia e má perfusão. Também é bem útil nas oclusões vasculares. Nessa imagem, a gente tem a oclusão de um ramo superior da veia central da retina, desenvolvendo vários vasos colaterais aí na região superior. Em relação às dificuldades do ACTA, tem a questão da cooperação do paciente, que tem que ficar bem imóvel, às vezes opacidades também podem atrapalhar, e devido a essas duas condições principalmente, podem se gerar artefatos que gerem dificuldade aí na interpretação do exame. Ainda dentro do OCT também, nós temos o OCT in face, que ele seria uma reconstrução da imagem do OCT, gerando uma imagem coronal com diferentes níveis de segmentação. Então, indo aí da retina mais interna para mais externa. É interessante para fazer acompanhamento de pacientes ao longo do tempo. Então, essa imagem aí que eu trago é um paciente com DMRI, que ao longo dos anos ele teve aí uma atrofia do EPR e da retina externa. Na primeira imagem aí, que é de 2016, ele tinha uma visão de 20/25, e aí em 2021, que seria a última imagem, ele já tinha uma visão aí de 20/125, e a gente consegue acompanhar a evolução dessa retina aí ao longo do tempo. Então, só para finalizar, o artigo, ele aborda, na sua parte final, a avaliação multimodal, que seria a ideia de você usar diferentes técnicas, como essas que eu acabei falando ao longo da apresentação, para avaliar os pacientes de uma forma mais completa. Então, por exemplo, no caso de uma retinopatia diabética, nós temos a AGF, que pode mostrar isquemia da retina, neovascularização, o OCTA, que pode detectar essas alterações microvasculares de forma mais precoce, e o OCT tradicional, que pode ser usado mais para avaliar a parte de edema macular. No caso de uma DMRI,
Um OCT pode avaliar a presença de líquido intra e subretiniano. O OCTA, a gente pode usar ele nesse contexto para avaliar se a exudação é fonte de uma neovascularização ou não. E a gente tem aí vários métodos, como a autofluoro, que podem identificar uma atrofia geográfica. Em relação às desvantagens, né? Essa avaliação multimodal acaba tendo um custo mais elevado, por conta que utiliza vários exames, leva mais tempo, porque o paciente precisa passar por várias técnicas diferentes, né? E muitas vezes pode haver uma dificuldade na integração das informações, principalmente se as indicações dos exames não estão bem feitas, né? E o artigo também destaca a vantagem do OCT, né? Que um mesmo aparelho ele pode conseguir fazer diferentes avaliações diferentes avaliações. Então, pode fazer um OCT tradicional, pode fazer um OCTA e pode fazer um OCT in face, trazendo aí diferentes análises dentro de um mesmo aparelho. Bem, pessoal, é isso. Uma passagem bem rápida aí por vários desses exames, mas tentando dar exemplos do que a gente poderia encontrar neles. Agradeço aí a orientação do professor Sérgio e obrigado pela atenção, pela paciência aí com a questão do som. Valeu, Gustavo. Parabéns pela apresentação. O Gustavo fez um resumo grande, apresentou imagens, inclusive, das referências bibliográficas. Esse artigo é interessante porque todos os autores são excepcionais, e as referências bibliográficas de cada tema são as melhores referências possíveis, que o Gustavo pegou algumas dessas imagens, das referências. Então, acho que para R1 e R2, principalmente, esse artigo é fundamental, tá? Parabéns, viu, Gustavo? Obrigado, professor. Eu que agradeço você. Quero agradecer todo mundo que apresentou, o Guilherme Criado, que apresentou o caso clínico, a Sâmia Navarras, que apresentou a imagem, Gustavo Mesquita, que apresentou o artigo, o caso cirúrgico foi apresentado pela Liana Catunda, com a revisão da Lívia Conce e da Elisa Pereira, e aos discutidores que enriquecem essas apresentações, a Cleide Machado, o André Creus, o Carlos Veloso, obrigado de Minas Gerais, o Jorge Rocha, obrigado da Bahia, o Hélio Primiano, o Leandro Zacarias e o Mauro Goldbaum, espero que eu não tenha esquecido ninguém. E a todos que assistiram aqui, então, boa sexta para vocês, um excelente fim de semana, e na quinta-feira que vem a gente está de volta aqui, tá? Um abraço para todos.